Olá, Adriana Alvarenga, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite. Silvano, boa noite. Luiz Alberto, boa noite. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano. Boa noite, Dudu. Emerson Martins, boa noite, senhor Antônio. Sejam bem-vindos. Boa noite, Shirley. Patrícia Rocha, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão em nossa, seu Luiz. Gratidão em toda nossa. Olá, Cido, boa noite, também seja bem-vindo. Valdete, boa noite. Valdete, depois você entra em contato com o seu irmão só para ver se ele conseguiu entrar lá, porque ele estava com uma certa dificuldade. Boa noite também aqui para Mariinha, boa noite para Anitta, Mariângela, seja bem-vinda, boa noite Leda, Alex, boa noite. Obrigado, Valdete. É que ele entrou em contato aqui pelo Messenger, eu tentei explicar e eu não sei se ele conseguiu, porque ele estava no vídeo anterior. Ah, tá, ótimo. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Nossa, agora que eu estou vendo aqui o nosso horário, nós estamos um pouquinho atrasados. Boa noite, Veline e Roberta, sejam bem-vindas. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa leitura de hoje. Olá, Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. É realmente uma semana findando. E aí, Wagner, que bom que deu certo. Que bom. Luísa, boa noite. Então vamos agora, convido a todos vocês a elevarem o pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, solicitando as suas bênçãos, a proteção e o amparo, e principalmente que nós estejamos preparados, aptos a perceber esses benefícios que o nosso mestre amado e querido Jesus, por intermédio da espiritualidade maior, nos endereça. E que nós sejamos também capazes de perceber não somente as bênçãos, mas sobretudo este carinho especial que todos os membros desta família emitem, para que cada um, percebendo a energia do outro, possa também compartilhar a sua própria vibração, a fim de que juntos formemos uma grande atmosfera fluídica positiva, auxiliando a espiritualidade a distribuir todos esses benefícios à humanidade e de modo muito especial àquelas pessoas que se encontram vinculadas a nós. Muita paz a todos nós que aqui estamos, muita paz aos espíritos desencarnados que também fazem parte desta família, e que Jesus possa, continuando direcionando este grande barco que é o planeta Terra, contar com o apoio de cada um de vocês que se encontra aqui reunido. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por esse carinho. Boa noite, Joana Camargo, seja bem-vinda. Gente, hoje é o dia de nós darmos sequência aos nossos estudos e, sobretudo, à leitura do livro dos médiuns. Nós estamos assim fazendo uma leitura, e vocês já perceberam, uma leitura muito tranquila e explicando um pouquinho cada uma dessas mediunidades ou dessas sensibilidades que Kardec nos proporciona aqui através dessa leitura. Boa noite, Cecília, seja bem-vinda, Reinaldo.
Então, nós ficamos hoje já de darmos o início aos médiuns especiais para efeitos intelectuais. Como nós falamos, nós estamos assim traçando algumas características, e a leitura, Kardec simplesmente ele chega a conceituar e de uma forma simples esses médiuns. Então, a gente vai seguir sim essa leitura, tá? Também dessa forma simples, havendo a necessidade de ampliar ou havendo a necessidade de nós discutirmos um pouco mais ou aprofundar, aí a gente vai falando, ok? Na sequência, Kardec vem falar para nós que também é praticamente um quadro, tá? Existem os médiuns especiais para efeitos intelectuais. Só a gente lembrar, a gente viu no nosso programa passado esses médiuns para efeitos físicos. E efeitos físicos são aqueles efeitos que vão gerar principalmente alguma manifestação perceptível pelos nossos sentidos físicos, tá? Então, nós falamos da pneumatografia, nós falamos dos próprios médiuns curadores, né? Falamos um pouquinho dos médiuns noturnos, tá? Não sei se vocês se lembram disso. Nós falamos das aparições, do transporte, dessas mediunidades que, como nós dissemos, e o próprio livro de Kardec traz no seu título, são médiuns especiais para efeitos físicos. Agora, a gente vai trabalhar os médiuns especiais para efeitos intelectuais, ou seja, são aquelas mediunidades, aquele tipo de sensibilidade que nós temos, que vão gerar muito mais em nós efeitos intelectuais, ou seja, já não é exclusivamente efeitos físicos, já não é mais apenas e tão somente aquela coisa de chamar a atenção para algo que sobrevive ao corpo. Agora não, tem um efeito, tem uma consequência intelectual. Então, por exemplo, como eles dizem aqui, o primeiro, médiuns audientes. O que são médiuns audientes? São aqueles médiuns que ouvem a voz dos espíritos. Ouve o mundo espiritual à sua volta. Gente, que tipo de efeito físico isso gera? Nenhum. Porque o fato de você ouvir, ele vai gerar um efeito em você, mas é um efeito intelectual. Quando você passa a descobrir ou a discorrer, mas peraí, que eu estou ouvindo? Que voz é essa? O que eles querem me ensinar? Ou quando você tem essa necessidade de fazer um raciocínio sobre aquela comunicação, aquela mensagem que você está recebendo, o seu efeito é geralmente intelectual. Então, os médiuns audientes são aqueles que ouvem os espíritos. É interessante a gente simplesmente detectar nos médiuns audientes, nós já falamos aqui em um outro encontro, tem aqueles médiuns audientes que ouvem aquela voz lá dentro do seu próprio cérebro. Não necessariamente que a voz vem de fora, porque não é uma questão de voz direta. A voz direta é muito mais relacionada com efeito físico, tá? Mas efeito intelectual. Tem aquele que ouve apenas e tão somente dentro do seu cérebro. Agora já tem aqueles que ouvem com os ouvidos. Parece que alguém está ali falando com ele. Então, tem essas duas modalidades. Aqueles que ouvem a voz interna e aqueles que ouvem a voz que parece ser uma voz externa, tá? Então, esses são os médiuns audientes. E como os efeitos são intelectuais, a gente vai ter que interpretar o que aquela mensagem está exatamente trazendo para nós, ok? Depois temos os médiuns falantes. Os médiuns falantes são aqueles que falam sob a influência dos espíritos. É também um ponto que nós já tocamos, tá? Por isso, assim, a gente não vai ficar aprofundando muito, mas são aqueles médiuns que, por exemplo, possuem essa sensibilidade, sobretudo aqui nas cordas vocais, onde os espíritos têm essa facilidade de dominar essas cordas mentais, essas cordas vocais, e aí saem as expressões, as palavras que o próprio Espírito deseja, que o próprio Espírito fala. A gente vai falar daqui a pouco sobre um outro quadro, uma outra classificação dos médiuns. Por quê? Porque também nos médiuns falantes nós vamos identificar aquela modalidade de mediunidade intuitiva, nós vamos identificar aquela
também semimecânica, como a gente viu, principalmente na psicografia, e tem aquela mecânica, ou a psicofonia consciente, psicofonia inconsciente e a psicofonia intuitiva, tá? Então, todos esses pontos a gente vai ver são outras modalidades ou outras variedades que Kardec trata. Aqui ele está falando e citando apenas e tão somente os médiuns falantes, que são aqueles que falam sobre a influência dos espíritos, tá? Muitas pessoas que são aí oradores, que são palestrantes, a maioria das vezes são médiuns falantes. Tá? Então, tem essa faculdade. Efeitos intelectuais. Depois, nós temos os videntes. Kardec vai falar dos videntes, que são exatamente aqueles médiuns que veem os espíritos. E eu até costumo dizer que veem o mundo espiritual à sua volta. E o que Kardec traz aqui para nós no Livro dos Médiuns é que esta visão, elas pode ser uma visão acidental e fortuita. Opa, de repente, às vezes assim, uma circunstância especial, o meu estado emocional, ele está assim um pouquinho abalado, ou eu estou mais sensível. Então eu posso, neste momento, não deixo de ser um médium vidente, mas de uma forma fortuita, acidental, eu ver um espírito. Mas principalmente por conta do meu estado emocional. Por quê? Porque médiuns dessa característica, às vezes eles precisam se concentrar mais e melhor para que eles consigam ter essa visão. Ok? Então, Kardec vai citar esse tipo de médium aqui. Agora, tem aqueles, gente, que tem uma visão habitual. Tá? Essa visão habitual são espíritos que, com certeza, eles já têm um contato. Até a gente vai encontrar aí dentre algumas classificações, a gente vai encontrar aquilo que eles chamam de médiums clarividentes. Tá? Que são aqueles que têm uma facilidade, uma clareza maior para enxergar. Aliás, tem clarividentes ou médiuns videntes que eles enxergam os espíritos como se eles estivessem encarnados. Aliás, chegam inclusive a confundir e precisa até perguntar, você está encarnado ou desencarnado? Só para a gente ver que existem essas modalidades, essas capacidades desses médiuns videntes, mas também são médiuns para efeitos intelectuais. Por quê? Porque tem algo além que eles querem nos passar. Ok? Então, médiuns videntes. Depois, Kardec vai trazer os médiuns inspirados. O que seriam os médiuns inspirados? São aqueles que recebem a inspiração dos espíritos. Sobretudo, gente, para determinados tipos de trabalhos. Olha, tem gente, por exemplo, quando pega para desenhar, calma, tem os médiuns desenhistas, mas tem algumas pessoas que pegam para desenhar e aí, quem que foi que comentou aqui agora há pouco? Ah, foi a Marinha. Aqueles médios que pegam para desenhar, não é que eles têm essa tela mental, que eles conseguem ver. Eles recebem a inspiração. Olha, que tal você fazer determinado tipo de desenho? Ou que tal você escrever determinadas coisas? Eles recebem a inspiração. Agora, tem aqueles que vão simplesmente reproduzir. Aparece a tela e eles reproduzem aquilo que está na sua tela mental. Ah, tem aqueles que os espíritos tomam conta, inclusive, das suas mãos para poder desenhar. Então, ele já entra no campo da psicofonia. É só assim, para falar para vocês. A inspiração é exatamente assim, aquela conversa que a gente tem com os espíritos e eles vão nos passando através da inspiração, não é nem intuição, intuição é algo um pouco mais delicado e diferente, tá? Estas informações, ok? Então esses seriam os médiuns inspirados. Depois, Kardec vai trazer para nós os médiuns de pressentimentos. Eu estou falando assim, fazendo uma leitura um pouco mais rápida. Por quê? Porque, de novo, Kardec coloca isso aqui como se fosse num quadro. Então ele apenas cita mesmo para nós não... como é que eu vou dizer? Para a gente não ficar preocupado. Até mesmo porque a gente ainda vai voltar a falar de algumas dessas sensibilidades, tá? Os médiuns de pressentimentos são exatamente aqueles que a gente já sabe, eu costumo brincar muito, né? O português tem que nos ajudar para alguma coisa. O que é você pressentir? É você sentir antes.
Então, dadas determinadas circunstâncias e talvez intuições, você é capaz de visualizar ou de vislumbrar algo que virá a acontecer no futuro. Gente, de que modo que isso pode acontecer? Só para vocês terem uma ideia. Isso pode acontecer, por exemplo, no campo dos sonhos. Às vezes, durante o período noturno, você tem uma revelação de algo que possa vir a acontecer. E aí você coloca aquilo na sua memória, você acorda, às vezes até esquece. E quando aquele fato acontece, aí você chega a falar, poxa, eu já vi isso antes. Ó, isso aqui já aconteceu. Será que está repetindo? Não. Provavelmente você teve este pressentimento quando você foi avisado que poderia vir realmente a acontecer alguma coisa, tá? Mais ou menos parecidos são os médiuns proféticos, que Kardec inclusive traz essa nomenclatura. E a gente vai lembrar de profetas lá do passado, principalmente do Antigo Testamento. São médiuns que, o próprio Kardec diz, são modalidades tanto de inspirados quanto de pressentimentos. Tá? É como se você pudesse fazer uma profecia. Aí já está relacionado mais com o caráter geral da revelação ou da própria mensagem. Sim, porque você pode ser um médium inspirado e receber aquilo só para você. Você pode ser um médium de pressentimento, sobretudo para alertar alguém sobre determinadas coisas. Você pode ser um médium profético exatamente para trazer uma informação de caráter mais generalizado para um grupo maior de pessoas, tá? Então, são modalidades de sensibilidades praticamente idênticas. Kardec traz isso aqui no Livro dos Médiuns, tá? Então, inspirados, pressentimentos e proféticos são modalidades, vamos assim dizer, correlatas, tá? Elas possuem as mesmas finalidades, mas como ele trabalha com quadro e principalmente com apenas e tão somente os nomes e citações, talvez ajude vocês a entenderem um pouquinho mais e melhor aquilo que acontece com vocês ou as informações, notícias que vocês já tiveram. Depois, na sequência, Kardec vai falar para nós sobre os médiuns sonâmbulos. O Ita até coloca aqui o questionamento. Os sonhos são a forma mais comum de pressentimentos? Pode ser. Mais comum, principalmente por quê, Paulo? Porque durante o sono, nós estamos desprendidos. E desprendidos do mundo físico, nós temos o contato com o mundo espiritual. E nesse contato que nós temos com o mundo espiritual, muitas das vezes nós somos alertados de coisas que nós precisaríamos de nos prepararmos. Olha, tá para acontecer determinadas coisas dentro da sua programação, então se prepare. E é muito mais fácil e mais comum nós termos esse tipo de aviso desprendidos do corpo físico do que no próprio corpo físico. Por quê? Dentro do corpo físico, infelizmente, as influências da matéria vão atrapalhar, sobretudo, essas nossas, vamos assim dizer, visões ou as nossas inspirações. Nós às vezes nos preocupamos tanto com as coisas materiais que a gente acaba, infelizmente, deturpando determinados avisos. Às vezes você recebe um aviso no corpo de carne, acordado, num estado de vigília, mas você começa com o seu pensamento a devagar, você atribui isso a qualquer outra coisa. Você não consegue fazer essa ligação. Agora, lá no campo dos sonhos, o que acontece? É algo que fica só na sua mente. E aí quando vem a acontecer, aí você fala, opa, mas eu já vi isso antes. Mas onde que eu já vi? Aí você vai buscar lá na sua memória, realmente estava lá. Tá? A Marinha está colocando essa questão, principalmente quando se relaciona com os outros. Eu sei, Marinha, principalmente porque eu já tive contato com pessoas que possuem essa dificuldade de receber a informação e repassar essa informação para as pessoas, tá? Por quê? Porque realmente é complicado e é às vezes doloroso, principalmente o tipo de informação que você vem a receber. Então, nós temos que desenvolver um tato muito grande para nós conseguirmos, sem assustar as pessoas, prepará-las para determinadas coisas ou para determinados episódios. Tá?
Então, é realmente algo delicado. Por isso que o conhecimento sobre essa sensibilidade, o conhecimento sobre a mediunidade e principalmente uma cultura um pouco melhor, nós teremos mais facilidade para trabalharmos esses pressentimentos com as outras pessoas. A forma de abordarmos os outros é algo muito delicado. Então, lógico, mas precisa ser desenvolvido. Por quê? Qual que é o papel do médium? O que nós falamos? O médium é um intermediário. E como um intermediário, o aviso chega através dele para que ele seja repassado. Efeitos intelectuais. Agora, como é que você vai trabalhar isso? Aí você vai ter que buscar. Peça ajuda para o seu anjo de guarda, peça ajuda para a própria espiritualidade e busque conhecimentos e informações para você ter essa facilidade. Porque, na grande maioria das vezes, nós não precisamos ser diretos com as pessoas. Vai acontecer isso na sua vida. Não. Mas você pode alertá-la. Olha, como é que é? Você tem rezado, você tem compartilhado, por exemplo, das suas apreensões com a espiritualidade, com Deus, sabe aquela coisa, aquele jeitinho que você pode, a gente precisa desenvolver isso, tá? A Evelina também coloca que o intuitivo e o vocal são trabalhados juntos. Tudo depende, Eveline, tudo vai exatamente depender. Por quê? Porque primeiro vamos tentar só separar, tá? Porque você colocou a questão do intuitivo. E a gente precisa separar a intuição da inspiração. Porque a intuição é algo muito delicado. Inclusive quem faz um estudo bem profundo sobre isso é Pietro Baldi, naquele seu livro A Grande Síntese. E há aí uma certa conceituação da intuição de algo que você busca dentro de si mesmo, tá? Seria aquela preparação que você faz com o desenvolvimento do seu próprio conhecimento, e aí sim, nessa sua sintonia com o Criador, você tem a intuição. É algo que está ali começando a se relacionar com os próprios sentimentos. Ao passo que a inspiração já é uma influência externa que vem para você. Então, dependendo do tipo de inspiração, como nós estamos falando aqui, a questão da inspiração para os médiuns oradores, aí ela vai vir junto sim, vai se desenvolver junto com o vocal. Agora, a inspiração para um médium, para um artista, tá? Um desenhista, o vocal não necessariamente precisa estar, tá? Aí ó, o Paulo até aí nos ajudando. Dentro, intuição, vem exatamente de dentro. Então Pietro Baldi trabalha muito bem essa questão. Então sim, o correto é o que você colocou, Eveline. Mais técnico, tá? Seria inspiração. A gente vê muitas pessoas falarem intuição, tal, lógico, a gente não vai ficar corrigindo os outros, mas para nós, tecnicamente, fazendo a leitura aqui com Kardec, nós estamos aprendendo. A inspiração é exatamente isso que vem dessa conversa que às vezes a gente recebe só através da nossa mente, né, com os espíritos, e aí eles nos inspiram. E se a gente desse guarida a essas inspirações, nós seríamos capazes de evitar muitos problemas. Garanto a vocês que em muitos detalhes da vida vocês tiveram inspiração e às vezes até confunde com a intuição da forma de agir. E às vezes acaba agindo de uma forma equivocada. Aí você fala assim, poxa, se eu tivesse ouvido aquela minha intuição, e às vezes não foi intuição, às vezes era inspiração, eu teria agido de forma diferente. Tá vendo? Esse desenvolvimento da nossa sensibilidade é que nos ajuda a, sobretudo, identificarmos essas influências para nós sabermos como agir. A gente está falando no campo do, aspas, do bem. E isso também pode acontecer no campo do mal. Muitas das vezes nós somos levados e conduzidos a agir de determinadas formas por espíritos que querem prejudicar, sobretudo, aquele relacionamento. Só que nós não conseguimos identificar o que é nosso e o que é dos outros.
E às vezes acabamos por fazer. E aí depois muitos de nós nos arrependemos. Poxa, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito dessa forma. Eu tinha que ter feito da outra. Tá? Então a gente precisa aprender a se conhecer e desenvolver melhor esse tipo de coisa. Sim, Valdete, é isso mesmo. Nós precisamos aprender, desenvolver, e aí vocês vão ver como é que vai ficar muito mais fácil, né? Aquela questão da influência, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós recebemos. A influência, ela é constante, mas quando você sabe, e sobretudo, e aí vem o que você colocou, a questão do conhecimento, porque eu posso receber influência de quem quer que seja, mas qual é a minha linha de conduta? A minha linha de conduta é em cima dos ensinamentos de Jesus. Não tem problema, você não vai errar. E aí é claro, se a sua linha de conduta vai justamente nessa direção, qualquer tipo de inspiração que vier, você vai continuar caminhando. E aí você vai perceber mais a importância, ou melhor, a influência dos bons espíritos contigo. Então são coisas que a gente precisa realmente desenvolver. Bom, na sequência, Kardec vai falar aqui para nós dos médiuns sonâmbulos. O que seriam os médiuns sonâmbulos? São aqueles que recebem essas comunicações durante o período do sono. Vocês imaginem mesmo um sonambulismo, tá? Todo mundo sabe o que é um sonâmbulo. Aquela pessoa que está lá deitada e de repente ela levanta. O sonâmbulo, é até importante, interessante a gente explicar aqui, ele, naqueles momentos que o corpo está ali repousando e de repente ele age, é como se, como não, né? O espírito se desprendeu e desprendido, o espírito, ele está livre, como se ele tivesse, olha, entre aspas, como se ele tivesse desencarnado, e quando nós estamos livres do corpo, nós expandimos a nossa consciência, e com a expansão da nossa consciência, nós temos acesso a muitas outras informações que nós não temos quando estamos dentro do corpo. Então, vamos supor, e esse é um exemplo muito comum, principalmente na época de Kardec, você foi um médico numa existência anterior. Você conhece de medicina. E aí, quando você está dormindo, espiritualmente você está desprendido do corpo, o seu próprio espírito pode assumir aquele corpo de forma principalmente exteriorizada, externa, e ele comandar as suas ações, mas com aquela memória ou com a consciência que você, no plano espiritual, possui. Então, você foi médico, você tem acesso a essas informações, e aí como sonâmbulo, você pode receitar, você pode consultar as pessoas, tá? Por quê? Porque não é você encarnado, é você desencarnado, são situações diferentes. Então, Kardec vai falar, os médiuns sonâmbulos são exatamente estes. Vamos ver o que o Cido coloca aqui. Tenho muito desses insights, principalmente no campo profissional. Sou muito grato por várias situações que resolvi. Exatamente, quando a gente desenvolve, Cido, essa sintonia com a espiritualidade, nós somos ajudados. Gente, o nosso anjo da guarda está aí conosco direto. Absolutamente direto. Se nós tivermos e desenvolvermos uma sintonia com ele, eles vão nos ajudar muito em todas as áreas. No campo profissional, social, familiar, em todas as áreas. Nós temos essa facilidade de entrarmos em contato com eles. Aí o Paulo coloca aqui, nesse caso o sonambulismo é um fenômeno anímico. Sim, por quê? O que é um fenômeno anímico? Anímico significa alma, da própria alma. E há essa necessidade, por quê? O único detalhe que talvez nós precisaríamos, Paulo, chamar a atenção aqui, com relação a essa questão do anímico, é justamente porque você continua sendo um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Só que quem é o principal? Qual é o espírito que está comunicando? É o próprio. Fora
das experiências corporais desta existência. Tá? Então, é um fenômeno anímico? Sim, é um fenômeno da sua própria alma. É o seu próprio espírito que está se comunicando. E vejam, não é porque é o seu espírito que você tem conhecimento e acesso a tudo. Eu sei que muitos de vocês já devem ter lido, não sei se está aqui, acho que é no livro dos médiuns mesmo, daquela hipótese que o próprio Kardec trata, né? De um médium sonâmbulo, que era o próprio espírito do médium, tá? Que estava ali atendendo pessoas, diagnosticando pessoas e doenças. E ele diagnosticava. Num determinado dia, ele diagnosticou a doença e aí a pessoa queria uma receita. Ele falou, mas peraí, e a receita? E o que eu preciso tomar? Aí o que ele falava? Olha, essa parte não é comigo. E o espírito receitista, ele não está aqui. Então eu não posso te dar uma receita. O que eu só consigo fazer é diagnosticar. Diagnostiquei. Agora a receita não é comigo. Então, eles mesmo nessa situação não sabem tudo. Repito, é como se fosse um espírito desencarnado que está utilizando, no caso, o seu próprio corpo para dar a sua manifestação. E como é exatamente dessa forma, ele está na condição de sonâmbulo. O corpo está no estado, podemos dizer assim, letárgico, dormindo, e o espírito mais desprendido tem isso que a gente chama de expansão da consciência para poder, aí sim, buscar, sobretudo no passado, em todo o seu campo de conhecimento, as informações que ele precisa repassar. Sim, a pessoa que tem sonambulismo, nós só precisamos, Odair, justamente identificar esse tipo de sonambulismo. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que tem essa sensibilidade, que tem uma mediunidade. Ora, o simples fato de você fora do corpo, por quê? Porque nesse período o espírito está desprendido. E você agir no corpo, você está sendo intermediário. E aí eu preciso identificar, até que ponto que esse espírito, que é um médium, na modalidade do sonambulismo, precisa se educar. Por quê? Porque o médium, todos eles precisam se educar. Precisam se educar, sobretudo por quê? Porque muitas coisas podem acontecer nesse período. Há, inclusive, relatos de médiuns sonâmbulos que chegam a praticar crimes nesse período e acordam no outro dia, eles não têm nem ideia do que aconteceu. Mas por quê? Porque foram também utilizados dessa forma, tá? Então, nós precisamos identificar bem essa questão. Naquilo que for tratamento físico, nós vamos buscar os tratamentos físicos, mas não podemos deixar de educar essas pessoas dentro dessa própria sensibilidade, tá? Então, assim, é um cuidado muito especial para com essas pessoas que têm, sim, essa faculdade. De novo, é uma faculdade mediúnica, assim como você falou do sonambulismo, mas um médium, por exemplo, falante. Muitos de nós podemos ser vítimas, entre aspas, tá? De uma obsessão. E a gente chega a falar e a discutir, e muitas das vezes não somos nós quem estamos discutindo. São os espíritos que, se apoderando da nossa faculdade mediúnica, estão discutindo. Então veja, médium, intermediário, educação mediúnica. E isso acontece de uma forma mais comum do que vocês imaginam. Quando a gente for estudar um pouquinho da obsessão, da própria, entre aspas, possessão, da fascinação, vocês vão perceber como é que o médium, ele precisa assim, estar sempre preparado e conhecer bem estes fenômenos. Olha, a Marinha coloca aqui, é até engraçado acordar na cozinha escrevendo sem lembrar como e onde pegou o papel, caderno, caneta, tá? Então, mas é o quê? De novo, médio, você é intermediário. E nessa condição sonambúlica, você realmente não consegue sequer ter aquela consciência. Porque, além de ser sonambúlico, a gente vai perceber, nós vamos estudar depois na próxima classificação que Kardec traz,
na modalidade inconsciente ou mecânico, tá? Bom, então, esses é o tipo de médiuns sonâmbulos, que também, gente, é aqui de efeitos intelectuais que Kardec coloca, viu? Kardec classifica como efeitos intelectuais. Depois, ele traz os médiuns estáticos. Ó, alguém falou agora há pouco aqui na questão do êxtase. Essa questão do êxtase também é bem delicada. Por quê? Porque o êxtase propriamente dito, e tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu não vou me lembrar agora o número dela, mas a gente vai estudá-la, que um médium estático, ele tem uma liberdade muito mais ampla do que qualquer outro tipo de médium de desdobramento, que também é uma modalidade que nós vamos ver. E estes médiums estáticos, Kardec chega inclusive a chamar a atenção, olha, cuidado, por quê? Porque podem ser vítimas de espíritos zombeteiros. Por essa ampla liberdade no sentido de desprender-se realmente do corpo de tal forma que há médiuns estáticos que podem ser levados inclusive para fora do planeta. Então é muito delicada essa situação e o estudo e a preparação precisam ser perfeitos. Exatamente para quê? Para que você não seja joguete de espíritos. Não seja joguete de espíritos, sobretudo os zombeteiros. Então, esse êxtase, pode ter certeza, a gente vai ver ele mais para frente. Aqui, como repito, Kardec só faz essa citação, a gente vai manter aqui dentro dela. Nós estamos com o nosso tempo quase estourando, mas faltam só dois tipos aqui que ele cita, tá? Que são os médiuns pintores ou desenhistas, que o próprio nome já diz, né? São aqueles que vão pintar ou desenhar sob influência dos espíritos. Nós estamos falando em médios, intermediários. Então, sob influência dos espíritos. E aí você desenha. E ele tem, inclusive, Kardec traz aqui, ó, lá na Revista Espírita, agora me fugiu a memória qual delas, Kardec vai trazer desenhos que um médium fez sob influência de um espírito que mora em Júpiter, onde ele trouxe o modelo, o desenho das residências de Júpiter. É fantástico, tá? Mas o que? São médiuns que vão desenhar ou que vão pintar sob influência dos espíritos. E enfim, os médiuns músicos. Sim, são aqueles que o próprio Kardec diz, executam ou compõem ou escrevem músicas sob influência dos espíritos. A gente já até citou aqui, né, salvo engano, o Paulo ainda comentou também, o próprio Almir Sater fala de uma das canções, uma das composições dele, que ele estava exatamente inspirado e que eles sopraram para ele, tá? Então, nós temos esses médiums músicos que executam, compõem ou escrevem músicas sob influência dos espíritos. E aí, nós vamos dizer em todos os sentidos, sob a influência dos espíritos. Kardec fala aqui que é só os espíritos bons que se comunicam? A gente já sabe que não. Os espíritos bons, os espíritos imperfeitos, todos se comunicam. E um médium músico, ele pode receber inspiração tanto dos espíritos superiores quanto dos espíritos inferiores. Tá aí algumas canções, infelizmente, que nós temos que acabam hipnotizando grandes massas e que não são composições lá muito adequadas. A Marinha pede aqui pra gente arrumar um tempinho e falar dos dialogadores, doutrinadores, tá? A gente pode deixar que a gente fala assim um pouquinho disso aqui, tá, Marinha? A gente vai só seguir esse quadro aqui de Kardec e aí depois a gente toca nesse ponto. Eu vou parar por aqui, então na nossa próxima aula a gente vai ver as variedades dos médiuns escreventes. Aí a gente vai falar, né, nessas modalidades que o próprio Kardec coloca, dos mecânicos, semimecânicos, os intuitivos, que não serve só para os médiuns escreventes, mas serve para os psicofônicos também. E aí a gente vai falar dos iletrados, dos poliglotas, dos polígrafos, a gente vai falar disso, mas no nosso próximo encontro. Gente,
Muito obrigado a todos vocês. Nós até corremos um pouquinho agora no finalzinho, mas de novo, é um quadro sinótico onde Kardec apenas cita. Se ficou aí ainda alguma dúvida, alguém quiser algum esclarecimento, depois com certeza entre em contato conosco, tá? Aí Dona Edi falando que ela está justamente no hospital fazendo a químio. Então, mais uma vez, Edi, pode contar com as nossas energias e as nossas vibrações. E todos vocês tenham um excelente final de semana. Muito obrigado pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro.